Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glórias a Jesus. Que bom estarmos aqui reunidos em Deus, para a glória de Deus, numa manhã ímpar, numa manhã singular, onde nos assentaremos à mesa para celebrar a morte e a vida. É paradoxal a ceia, né? Nós celebramos a morte e a vida, ou no dia que a morte perdeu para a morte. Uau! O dia que Jesus morreu e a morte perdeu força, e a vitória foi decretada sobre as nossas vidas. Que bom! Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo do número 16. Versículo 7, versículo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, minha gratidão de retornar aqui, de estar com vocês. Sempre é bom congregar com os irmãos, adorar a Deus junto com os irmãos. Deus abençoe a vida do pastor Rogério Barros. Deus abençoe a vida do meu amigo, pastor Jonatas. Deus abençoe sua vida, está elegante. Eu vejo que o irmão vai semear um sapato desse na minha vida. Quem crê? Ele já pediu o número, Senhor. 43, varão. Eu sinto, varão. É igual a esse, né, varão? Eu senti aqui agora. Não sei porquê, mas eu senti que vai vir, varão. Dá vitória ao teu servo, Jesus. Deus abençoe, meu amigo. Irmãos, eu estou profundamente cansado. Eu estava falando ali hoje mais cedo. Eu estava num retiro lá em Cachoeira de Macacu. É isso, né? O nome do lugar, acho que é isso mesmo. Aí eu preguei à noite. Eu fui de manhã, mas eu só preguei à noite. Aí eu até brinquei com o pessoal que teve um cantor, irmão. Ele cantou 1h30. Ele cantou de 9 até 10h30. E teve mais outras apresentações. Eu fui pregar 11 da noite. Só que eu sou fominha também. Então, eu preguei de 11 até meia-noite. Eu falei, não, agora vocês vão ter que me ouvir. Eu preguei até meia-noite. Ainda tinha uma festa ainda dos jovens lá, adolescentes. Eu dormi 1h da manhã, acordei 4h30. Cheguei aqui 7h30. Daqui eu saio, vou para casa, vou para a igreja dar aula e vou para o culto. E amanhã eu acordo 6 horas para levar as crianças para o colégio. Mas amém. É um dia produtivo, é um dia que Deus é glorificado. O corpo está cansado, mas a alma está exultando e glorificando o nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 16. Antes de eu ler o texto, irmãos, chegou. Esse livro esgotou muito rápido e eu, graças a Deus, consegui pegá-lo, reproduzi-lo. É a segunda edição, Sermão da Felicidade. Eu estava falando para os irmãos que eu estava dando aula mais cedo, que é o melhor livro que eu escrevi. Tem lá o Sermão da Providência também, que é muito bom. Mas esse livro aqui é um tratado sobre felicidade. A religião, o cristianismo, não é a religião da tristeza, é a religião do prazer. Alguém diz, o prazer está nas drogas, está no sexo, está na bebida. Não, o prazer está no cristianismo. No cristianismo e em Jesus nós encontramos a felicidade. Glória a Deus. O primeiro sermão de Jesus, ele começou falando sobre felicidade. As pessoas pagam caro para descobrir a felicidade. As pessoas viajam para lá e para cá e não encontram felicidade. O maior índice de suicídio está entre pessoas que têm uma grande abastança financeira. Porque a felicidade não está no ter. A felicidade está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Então, lá no final, me abençoe, seja abençoado. Tem Pix, cartão. Se você levar os 2 livros, se você não tiver o outro, sai por R$50, um é 30 e os 2 é 50. Você estará sendo abençoado e abençoando a minha vida. Em nome de Jesus. Pastor, não tenho dinheiro hoje, o que eu faço? Põe na conta do pastor Jonathan.
E depois tu paga ele. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você diz amém? Meus irmãos, esse texto aqui, esse texto bíblico, é a manifestação do ministério de Jesus e do Espírito Santo, melhor dizendo, é a manifestação do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um ministério. Diga comigo, o Espírito Santo, ele tem um ministério. É importante compreender isso. O Pai tem um ministério, o Filho tem um ministério e o Espírito Santo tem um ministério. Quando isso foi decidido, não sei exatamente o dia, mas na verdade o termo dia está até equivocado. Não sei exatamente qual momento da eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram para a definição ministerial, mas eles se reuniram, isso é fato. Eles conversaram, eles projetaram esse dia, eles projetaram esse momento. O Pai está lá com o Filho, está lá com o Espírito, decidindo funções ministeriais na Trindade. E essas definições são muito claras. O Pai, ele cria céu e terra, ele está criando todas as coisas, mas quando é a hora de criar o homem, eles estão reunidos, estão dizendo, o homem, ninguém cria sozinho, o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os três participam da criação. Imagino eu, nessa conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo, vamos criar o homem, mas esse homem vai pecar, esse homem vai errar. O que faremos? Vamos criar uma lei para quê? Para mostrar a força do pecado, para mostrar como o pecado é ruim, para mostrar como o pecado mata o ser humano. E mais adiante, vai chegar o seu ministério, Filho. É o ministério de Jesus, é se cumprindo Isaías 6. A quem enviarei, quem há de ir por nós? É na eternidade que isso está acontecendo. O Filho está dizendo, eu vou. O Pai ama o mundo de tal maneira que ele dá o Filho. Quem dá o Filho é o Pai, quem entrega o Filho é o Pai. E vem Jesus cumprir o seu ministério. O ministério de Jesus não era receber glória. O ministério de Jesus não era receber louvores. É isso, pastor? É, muito claro. Todos os evangelhos deixam isso claro. O ministério de Jesus era glorificar o Pai. Ele dizia, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim cumprir o propósito daquele que me enviou. Qual era o propósito? Morrer na cruz do Calvário para tirar o poder do pecado sobre as nossas vidas. Jesus compreendia o seu ministério. Jesus sofreu. Os irmãos vão de lembrar dos últimos momentos de Jesus. Jesus estava no Getsêmani orando, dizendo, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. No jardim do Getsêmani, Pedro, Tiago e João dormem. No jardim do Getsêmani se aproxima Judas com os soldados romanos, dá um beijo no seu rosto, está o traindo, o vende por 30 moedas. Jesus é levado diante de Anás. De Anás ele vai para Caifás. Caifás ele vai para Pilatos. De Pilatos vai para Herodes. Na verdade ele vai para Herodes. De Herodes vai para Pilatos. Volta para Herodes e volta para Pilatos. Pilatos diz, eu não encontro pecado algum nesse homem. E ele lava as suas mãos. E ele pergunta, quem vocês desejam solto? E quem desejam que sejam crucificados? Barrabás ou Jesus? A multidão gritava, Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. Pegaram Jesus, colocaram o madeiro sobre ele. Ele está no caminho da Via Cruz, ele cai,
ele é auxiliado no caminho da Via Cruz, ele chega no Monte Caveira, ele é humilhado, ele é cuspido, colocaram uma placa por cima da sua cabeça, em letras gregas, em letras romanas e em letras hebraicas, dizendo: não é esse o rei dos judeus. Cuspiram nele, ele pediu água, deram vinagre, furaram o lado dele, saiu sangue e água. E ele pronuncia as 7 palavras da cruz, e eu destaco 3. Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo: eu fui desamparado por causa do pecado da humanidade, por causa do meu pecado e do seu pecado. O Pai o desamparou, o Pai virou as costas para ele, e ele está dizendo: por que me desamparaste? E ele vai pronunciar outra palavra: está consumada a obra. A outra palavra que ele vai dizer na cruz é: a ti eu entrego o meu espírito. Ele vira a cabeça, ele morre. Houve trevas durante o dia, houve choro, choravam e se entristecia. Chegou o sábado havia silêncio, não havia nenhuma fala. As pessoas viviam debaixo do barulho imenso do silêncio. É isso mesmo, do barulho imenso do silêncio. Mas chegou o domingo, vai Maria com perfumes até o túmulo, e ao chegar ao túmulo, a pedra está removida. Ela vê o anjo e ela começa a chorar, porque o corpo não está mais lá. Pensa que roubou, e o anjo diz: mulher, por que chora? Porque procura dentre os mortos aquele que ressuscitou. Ele não está aqui, ele vive para todo sempre. Oh, glória a Deus, Jesus ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Damos glórias e louvores ao nome dele. E Jesus disse: eu estou indo embora, eu estou subindo, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o Consolador. Aí ele começa a falar sobre o ministério do Espírito, e eu não quero destacar, eu não quero pregar sobre o ministério do Espírito. Eu quero só destacar uma palavra, e é sobre isso que eu quero pregar. Ele começa a destacar: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Dava para ficar aqui: pecado, juízo e justiça, falando bastante tempo. Ele não falará de si mesmo, ele falará de mim, ele me glorificará. O ministério do Espírito é convencer o pecado, convencer da justiça, convencer do juízo e glorificar a Jesus. Ele diz: o ministério do Espírito é que as pessoas glorifiquem o nome de Jesus. Mas ele começa falando sobre convencer do pecado, convencer do pecado. Nenhum homem é convencido do pecado por outro homem. Você tem que parar com esse negócio de achar que as suas palavras têm o poder de convencer alguém que está todo errado de que esse alguém está todo errado. A igreja tem um grande problema: ela quer convencer o não crente de que aquele não crente é pecador. Você não tem poder de convencer ninguém que esse alguém é pecador. As suas palavras não têm poder, por melhor que seja o seu argumento, não tem poder. As pessoas ficam assustadas: como é que pode? Eu argumentei tanto e esse fulano não se converte. Porque não é suas palavras que converte alguém, é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra. Só Ele. Já diz o pregador, e eu disse isso daqui algumas vezes: é mais fácil convencer o leão a ser vegetariano de que o pecador é pecador. Mais fácil tu chegar para o leão, cheio de fome, de jejum, falar: a partir de hoje tu vai comer só legume, toma, só plantinha, toma. E ele está cheio de fome, ele é para você falar: valeu, tu me convenceu, sou vegetariano. É um absurdo, não é? Mas o pregador está fazendo uma comparação de que, se é um absurdo convencer um leão a virar vegetariano, é um absurdo o homem tentar convencer alguém que alguém é pecador. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder. Você já reparou que tem sermões que são belos e ninguém se converte? Tu já percebeu
que tem sermões que são simples e às vezes o pregador não falou nada com nada. E tu fala, por que alguém está aceitando Jesus? Não foi a mensagem, foi o Espírito. Não foi o pregador, é o Espírito que faz a obra. É o Espírito que convence e diz, é hoje. É hoje, hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Hoje você precisa mudar de rota. Hoje você precisa mudar de direção. Quem faz isso é o Espírito Santo, e mais ninguém. Então ele convence o homem do pecado. E o pecado é extremamente terrível. Nós precisamos voltar a falar sobre pecado. O pecado mata. O pecado é que nem aquela propaganda do X picanha. Não tinha nada de picanha. Parece que é, mas não é. Propaganda enganosa. Promete prazer, mas dá morte. Promete alegria, mas gera tristeza. Esse é o pecado. Mas o nosso grande problema é que às vezes a gente é convencido do pecado, mas a gente tem dificuldade de dar nome ao pecado. Já reparou? Eu estava dando aula para os jovens da igreja, no discipulado, e eu falei, vocês conseguem dar nome aos pecados de vocês? Como é que vocês oram? Aí a maioria falou, eu oro assim. Deus, me perdoe pelo que eu pensei, pelo que eu falei, pelo que eu vi. E eu falei, mas o que tu pensou? O que tu falou? O que tu ouviu? Não tem nome o pecado? Tem nome. Mas a gente tem dificuldade de falar o nome dos nossos pecados para o próprio Deus. Deus está dizendo, eu sei o nome do seu pecado. Mas eu quero que quando você orar, diga o nome do seu pecado. Fale o nome dele. Deus, eu pensei o que eu não deveria pensar. Eu pensei mal do meu irmão. Eu pensei em fornicar, eu pensei em adulterar, eu pensei em abandonar a casa, eu pensei em abandonar minha família. Eu pequei no meu pensamento, mas eu estou aqui expondo para o Senhor. Eu pequei na minha fala, eu pequei no meu olhar, eu olhei para onde eu não devia, eu cobicei o que eu não deveria cobiçar. Pecado tem nome. Às vezes a gente trabalha com muita delicadeza o pecado. O pecado não é para tratar com delicadeza. O pecado é para tratar com firmeza. Deus não quer essa oração formal, essa oração religiosa. Deus quer que você grite o nome do seu pecado. Deus quer que eu grite o nome do meu pecado. Grite, fale. É porque a gente está vivendo uma grande crise moral, porque a gente não confessa mais pecado. Eu não estou falando apenas de pecados que foram cometidos, eu estou falando de pecados que já estão no coração e já estão na mente, e não foram cometidos, mas o meu coração já está desejoso de praticar. Eu estou tramando, eu estou arquitetando, eu projeto o dia, eu projeto o momento, eu projeto através de mensagem, eu projeto através de comunicação. Eu estou seduzido por algo e eu continuo alimentando aquilo a qual eu estou sendo seduzido. Deus está dizendo, confesse isso logo. Diga, eu estou sendo seduzido por essa situação e eu quero me desprender dessa situação. E o único jeito de eu me desprender é confessar. O problema é que a maioria das vezes que a pessoa chega no gabinete para falar comigo é quando o leite derramou, é quando tudo acabou. Diz, resolva. Resolveu o quê? Tu já caiu. Por que tu não falou antes? Quando essa paixão louca estava dominando o seu coração. Quando essa mentira estava dominando o seu coração. Quando a crise no relacionamento chegou. Por que tu não procurou antes? Porque a gente tem dificuldade de mostrar quem realmente nós somos. A gente está criando uma religião de hipocrisia. A gente começa a mascarar quem realmente nós somos. Deus está rindo do céu. Deus dá gargalhada do céu das nossas mentiras. Ele diz, rapaz, tu está tentando ser quem você não é. Eu sei quem você é. Eu sei que passa na sua mente. Eu sei os desejos loucos. Eu sei os fetiches loucos que passam na sua mente. Eu quero que você ponha para fora. Por que para colocar para fora? Porque eu quero te sarar antes que tu pratique. Eu quero te curar antes que tu pratique. Eu quero te sarar antes
Tem alguém comigo? Amém. Amém. A Bíblia diz, Pedro vai dizer que todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Eu poderia enumerar as funções do sacerdote, mas eu digo uma. Ele era o representante de Deus na terra para receber confissões e perdoar o indivíduo. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse irmão do seu lado, pessoas de confiança, vai dar liderança a pessoas de confiança. Elas têm autoridade para liberar perdão e abençoar a sua vida. Pastor, isso não é bíblico. Claro que é. Claro que é. Põe João 20 aí. O irmão da mídia está aí. Versículo 22. João 20, 22. Ó. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. 23, por favor. Olha, ele está dizendo para os discípulos: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Quem? Quem vai perdoar? Discípulo. Jesus está dizendo: vocês são representante meu na terra. A quem vocês liberar perdão, esse indivíduo será perdoado. Irmão, a gente precisa voltar a entender o poder do indivíduo, o poder da igreja. A igreja tem poder de liberar perdão sobre pessoas. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ele está dizendo: o poder está na mão de vocês, de liberar alguém no mundo espiritual. Eu preciso que você tenha maturidade para entender o que Deus está liberando sobre nós. Deus liberou esse poder sobre a igreja. Qual? Liberar perdão para aquele que confessa. Eu tenho esse poder. Eu sou representante de Jesus. Alguém vem cheio de peso e diz: eu estou com esse pecado. Eu oro por você e você está perdoado. Não é que eu tenho o poder de perdoar, mas eu sou representante de Jesus para liberar perdão sobre a sua vida. Uau! Quer mais? Tiago vai dizer: confessai as vossas culpas confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí ele diz: orais uns pelos outros e sarareis. Preste atenção, gente. As pessoas cortam o versículo no meio e faz o versículo falar o que o versículo não está falando. Não é apenas esse texto. Aquele texto: o que for ligado na terra será ligado no... Jesus está falando de perdão. Ele está falando: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele e peça perdão. Se ele não aceitar, chame a igreja, chame testemunha, porque o que for ligado na terra será ligado no céu. Ele está falando de perdão. Ele está falando: quando a igreja liga e diz estou te perdoando, ligado na terra, é ligado no céu. Ele está falando de perdão. Ele não está falando de ligação de mistério. Pode ser aplicado em algum ponto, mas o texto não está falando disso. Ele está falando de perdão. O que a igreja decide aqui na terra é ligado no céu. Aí ele está dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros e sarareis. Ele não está falando de oração para cura física. É o mesmo versículo. Ele está dizendo: confesse, depois que confessar, ore. Por quê? Esse indivíduo vai ser sarado. Ele está dizendo: depois que você explanou toda a sujeira da sua alma e do seu coração, todos os desejos que você não praticou, mas estão dentro da sua mente, tu diz: estou quase, Deus está me segurando, mas estou com vontade. E alguém ora e diz: em nome de Jesus, Deus já te perdoou. Esse pensamento não vai te dominar mais. Essa dor não vai te dominar mais.
Oh, meu Deus do céu, Deus vai te sarar. A sua carne e o pecado não vai te controlar. O Espírito Santo vai te livrar desse mal. Oh, meu Deus do céu, eu estou todo arrepiado aqui. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está liberando. Eu estou dizendo que quando alguém confessa e outro alguém ora por esse indivíduo, Deus é poderoso para ouvir a oração do outro indivíduo e livrar o outro indivíduo. Meu Deus do céu, é muito indivíduo do adultério, da fornicação, do pecado, da homossexualidade, porque ele confessou e alguém orou. Quando eu confesso, eu estou dividindo a carga. Eu estou dizendo, não está mais comigo, eu estou dividindo com alguém, e esse alguém está orando por mim, e Jesus está me fortificando. Uou. Eu estou sentindo muito Jesus aqui. Eu estou sentindo muito Jesus aqui. O problema não é ter o desejo, o problema é não confessar o desejo. Ele é mais manasheia. O problema não é falar, eu estou com vontade de abandonar minha família. Não. Isso é um erro? É, mas o problema não é isso. O problema é você não expor para fora e dividir com alguém para te ajudar. Para falar, não, sua família vai ser restaurada, sua casa vai ser restaurada. Aí está o problema. Nós não temos noção do tamanho do pecado, da força do pecado. Por isso nos escandalizamos quando alguém confessa um desejo do seu coração. Porque a gente não tem a dimensão do que é o pecado. A gente pensa que o pecado é só adulterou. A gente não entende a força do pecado. A santificação e a obra do Espírito Santo, ela não acaba com o pecado, ela controla. O pecado não morre, ele está ali. Ele procura uma brecha para se manifestar. Aí há um problema. A gente tem dificuldade de confessar por uma questão. Procura de alguém de confiança para falar das nossas mazelas, dos nossos medos, das nossas crises, dos nossos pensamentos loucos. Segundo, as pessoas têm dificuldade de ouvir. As pessoas mexem a cabeça, tu começa a contar. Cara, eu senti uma vontade de arrebentar fulano. Aí a pessoa, como é que pode? Tu é crente. Você nunca mais fala para esse indivíduo, porque é uma realidade que veio no seu coração. Você não fez, mas veio. Você está dizendo, eu preciso compartilhar, porque se vier de novo, é possível que eu vá. Mas se eu falar contigo, você pode orar e Jesus pode me livrar desse mal. É uma realidade. Porque a gente tem dificuldade. Eu não tenho dificuldade. O irmão, esses dias, eu falei até com o Jonathan, fez uma covardia comigo. Eu falei, Jonathan, a vontade que eu tenho é de pegar um bastão, de arrebentar ele. Eu estou com vontade de fazer isso. Eu estou irado. Ele foi um moleque. Eu estou irado. Fiz? Não fiz. Mas coloquei para fora. Quando eu coloco para fora, é como se Jesus estivesse me tratando, dizendo, você não está mais sozinho. Agora o Jonathan vai orar para Jesus te controlar. Porque o diabo quer que você retenha. E o pecado é terrível, a gente vai alimentando. Ninguém peca da noite por dia. Vai alimentando, tu vai alimentando, tu vai alimentando. Ninguém abandona a família da noite por dia. É algo que você vai alimentando aos tempos.
Tu está desgostoso e tu não fala para ninguém. Tu vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Não, vou empurrar com a barriga. Jesus está dizendo, você não tem que empurrar nada com a barriga. Você tem que confessar para ser sarado. Não, você não nasceu na família errada. Não, você não tem que sair de casa. Você tem que confessar. Por quê? Porque Jesus é poderoso para sarar. Jesus é poderoso para sarar. Eu tenho profunda dificuldade. Eu tenho dificuldade com os super santos. Eu tenho uma dificuldade com eles. Eu tenho uma dificuldade. Eu falo, tem alguma coisa aí. Tem um orgulho escondido aí. Tem uma raiva, tem um rancor. Tem uma coisa escondida. Quem não olha para o outro com misericórdia. Não era nem para estar na terra. Era para estar no céu. Porque pecado não é só de ordem moral, de ordem sexual. Não. Tem inveja, tem orgulho, tem soberba. Soberba espiritual. Eu sou o melhor. Ei, o pecado se manifesta em vários aspectos. Quem olha para o outro irmão com olhar de desdém é porque não entendeu a força do pecado e a força do perdão de Deus. Ei, aqui não tem melhor do que ninguém. Aqui eu preciso de você, você precisa de mim. Aqui você me ajuda, eu te ajudo. E juntos chegaremos no céu. Chegaremos no céu. Chegaremos no céu. Quem entende essa palavra, diga glória a Deus. Faça um barulho. Faça um barulho de adoração ao nome do Senhor Jesus. Isso é tão louco, gente, é tão louco. No meio dessas aulas, eu comecei a provocar a juventude confissão. Falei, confissão é disciplina bíblica, confissão. Vocês precisam confessar, vocês precisam confessar. Vocês precisam confessar. Não é fofoca, vocês precisam confessar para ser sarado. Aí um dos jovens tomou a palavra e eu falei, cara, ele vai confirmar a minha palavra. Porque esse jovem que tomou a palavra é o que está mais mergulhando em Deus. Ele está orando muito. Qualquer culto ele está chorando e falando em línguas. Eu falei, ele vai vir aqui e vai falar, pastor, é verdade. Mas quando ele abriu a boca, ele diz, eu tenho dificuldade. Meus pais estão aqui, mas eu quero confessar. Eu estava tramando de sair com uma menina essa semana. Mas enquanto você está falando, o Espírito Santo me incomodou. Coloca para fora, não guarda para você. Já passaram 2 semanas e ele não saiu com a menina, porque ele decidiu compartilhar a dor do coração. Aí a juventude toda começou a chorar e todo mundo começou a orar e falou, se o mais crente está sentindo essa vontade, imagine o que é menos. Se o que está mais mergulhado em Deus está com esses desejos, com essa trama, imagine quem está mergulhando um pouco na presença de Jesus. Ei, leve o pecado a sério. O pecado está nos cercando, está nos rodeando. Deus está dizendo, tire essa roupa de hipocrisia e revele as mazelas do seu coração. Revele as maldades do seu coração. Porque o Deus que sara está aqui. O Deus que perdoa está aqui. O Deus que restaura está aqui. Ei, eu estou sentindo muita graça de Jesus aqui. Eu e o Choma na Suricomprefai. Enquanto eu estou pregando, Jesus está dizendo, eu estou cortando o laço do inimigo. O inimigo já havia preparado o laço. Ele não vai confessar, eu vou empurrar ele. Eu vou empurrar ele para o adultério.
eu vou empurrar ele para a fornicação, eu vou empurrar ele para a mentira, mas ele está decidindo abrir a boca, e quando ele abrir a boca, o laço será quebrado e a vida será sarada, será restaurada, será modificada. Deus pegue a mão do seu irmão que está do seu lado. A restauração vem pela confissão. A restauração vem pela confissão. Se você não confia em mim, procure alguém que você confie. Procure a liderança. Faça uma confissão, porque Deus quer te restaurar. Deus quer te restaurar. Há uma graça de Jesus aqui. A misericórdia de Jesus está aqui. Uou! A graça de Jesus está aqui, dizendo: eu sou o Deus que libera perdão. Eu sou o Deus que corta o laço. Eu sou o Deus que queima o carro no fogo. Ei, eu sou o Deus que quebro as amarras. Eu sou o Deus que desfaço o laço do maligno. Ei, ele estava dizendo: ele não vai resistir na igreja, ele não vai resistir na presença de Deus. Daqui a pouco entrega a carteirinha, daqui a pouco desiste, daqui a pouco dá lugar aos desejos. Mas Jesus chegou primeiro, dizendo: esses desejos são da carne, mas eu vou levantar alguém que vai orar por você, e vai vir um poder maior, vai vir uma força maior, que vai controlar a sua carne, que vai... o que me decanta. O Deus que restaura está aqui. O Deus que restaura está aqui. O Deus que restaura está aqui. E cantou. Oh, abra a boca e por um minuto glorifica Jesus. Você que crê nessa... Feche seus olhos. Você ouviu as instruções do Senhor, mas vamos começar? Você pode começar a falar com Deus? Dê o nome do pecado. Diga para Ele. Qual é o teu ponto fraco? Diga para Ele: Deus, eu tenho... Diga. É pornografia. É mentira, é raiva, é rancor. Eu não consigo amar meu pai, não consigo amar minha mãe. Eu tenho ódio. Diga o nome do seu pecado. Deus não vai se escandalizar. Tu sabe o nome dele, Deus quer ouvir você falar. Diga o nome. Diga o nome dele. Não é para o teu irmão agora, é para Deus. Diga. De vez em quando eu caio nesse pecado. De vez em quando eu falo mal dos outros. Esse é o meu pecado. Sou soberbo demais. Pastor, meu pecado é orgulho.
Eu sou orgulhosa. Deus já tem falado comigo, vai pedir perdão. Eu não consigo. Não é que eu não queira, eu não consigo. Esse é o meu pecado. O meu pecado é de ordem sexual. Diga o nome desse pecado. Mas hoje é ceia, é o lugar apropriado. Diga o nome. Eu não tenho vara mágica para te tocar. Esse momento não é um momento teu comigo, é o teu momento com Deus. Deus quer ouvir. Não tem pecado? Tu é tão bom assim que não tem nada para falar? Não tem nada que domine sua mente, que tente te controlar? Não tem nenhuma sujeira que está agarrada aí, que tu fala, eu vou fazer isso? Diga o nome dele. Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus. Tu sabe quem eu sou. Tu sabe dos desejos loucos que tentam dominar minha mente, meu coração. Tu sabe o quanto eu luto contra essas vontades. Mas é uma luta constante, eu não consigo me livrar por completo. Mas eu não quero cair nesse pecado. Por isso eu partilho contigo. Por isso eu procurei alguns amigos para partilhar com ele alguns desejos loucos. Eu falei, eu estou com vontade de fazer isso. Não fiz, meu coração diz para não fazer, mas a minha carne quer fazer. Eu estou com vontade de ligar, eu estou com vontade de esganar, eu estou com vontade de esculachar alguém. Mas o Espírito está dizendo, isso não é coisa de crente, isso não é coisa de crente. Mas eu não sei até quando eu vou suportar, mas eu falo contigo, eu não quero fazer, me ajude. Norehama e Jose Ramacheia. Romini Cantoremacheia. Eu estou com uma vontade profunda de caluniar, de falar mal do irmão. E às vezes eu falo, mas eu não quero mais, eu quero que o teu Espírito me controle. Oh, Espírito Santo. Há uma igreja aqui rendida aos seus pés. Há uma igreja fazendo confissões diante do teu altar. No que levou Zahamacheia, Recantorema Xandaraia. Ah, Jesus. Não haverá divórcio. Não haverá separação. Não haverá desgraça na nossa casa. A nossa casa será restaurada. A nossa vida será restaurada. Não, eu não vou desviar não, negativo, não vou desviar não. Eu não vou me embaraçar com os negócios dessa vida não. A mão divina já está sendo esticada em nossa direção. Eu estou todo arrepiado aqui. A mão de Deus já está esticada em nossa direção. Se cumprirá o Salmo do número 40. A gente já estava se afundando. A mente já estava nos controlando. Mas eu estava esperando com paciência no Senhor e confessando. E Ele ouviu o meu clamor e me tirou do lago cheio de lama. Firmou os meus passos e colocou-me sobre uma rocha firme. Jesus vai nos tirar da lama hoje e vai dizer, tu não vai afundar não. Tu não vai afundar não. Tu não vai afundar não. Tu vai sair mais forte. Tu vai sair mais crente. Tu vai sair mais adorador. Tu vai sair mais cheio. Tu vai sair mais cheio de poder. Quem crê nessa palavra, diga glórias ao nome de Jesus.